Olá, estamos começando mais um episódio do Que Passa. Eu sou Roberta, estou aqui com o Luiz e o Jackson e hoje nós vamos falar sobre a efemeridade da moda e a indústria têxtil. E estamos aqui hoje com a professora Karine Queiroz. Professora, se apresenta para nós. Sim. Obrigada a todos pela oportunidade. É muita honra estar aqui com vocês. Fico muito feliz pelo convite. Eu sou Karine Queiroz, eu sou professora do curso de Arquitetura e Urbanismo da UNILA. Sou professora e pesquisadora do tema de moda, do tema do design sustentável, é o meu tema de estudo, meu tema principal de estudo. Atualmente eu estou no cargo de coordenação de curso de Arquitetura e Urbanismo, que muito me honra, e trabalho o tema do fashion, do design, da pensar a contemporaneidade através dos objetos, e como a UNILA pode se inserir nesse debate, e tento desenvolver essa relação aqui na universidade. Professora, muito obrigada pela sua presença. Para a gente começar, conta um pouco para nós sobre um dos seus projetos, que é o 10 Caminhos. Sim, obrigada. 10 Caminhos é uma tecnologia social que está cadastrada pela Fundação, certificada pela Fundação Banco do Brasil desde 2017. É um projeto de pesquisa aqui na UNILA, meu principal projeto de pesquisa, a minha principal inserção de pesquisa. Então, nos 10 Caminhos, eu procuro pensar como é que o design e a criatividade, o uso de técnicas, a manutenção de técnicas pode ser um ativador importante para a gente pensar a sociedade latino-americana, claro, mas principalmente para pensar a agenda climática, como é que a gente pode, através do consumo, do design e principalmente da moda, né, fazer essa inserção. Então, o principal compromisso do projeto de pesquisa é pensar como a criatividade pode também ser uma arma para a sociedade, né? Não só como geração de renda, mas também como expressão de identidades. Então, esse tipo de problemática que eu busco tratar no projeto. Professor, e quais são os problemas do mercado da moda? Bom, a moda faz parte talvez, uma das interfaces mais importantes do design como prática, né? Design como prática faz parte de alguns cursos de graduação. A UNILA tem um projeto de um curso de graduação de design, esperamos que em breve a gente possa ter. Então, o design é uma ferramenta de projeto, em que a gente pode desenvolver projeto e produtos, né? A gente despertou essa relação do humano com os objetos muito a partir da industrialização, mas é evidente que todas as culturas sempre se manifestaram através de objetos de uso, objetos de consumo, que são aquela nossa inserção na realidade, no sentido do que vestimos, como nos identificamos através da roupa, qual é o mobiliário que utilizamos. Então, os objetos eles são parte importante da nossa relação com a realidade. Então, de fato, a partir da industrialização, passamos a ter aquilo que para alguns autores chamam de sociedade do consumo, né? O consumo passa a vigorar como uma regra pela qual nos inserimos na sociedade, nos identificamos como pessoa, nos sentimos incluídos na contemporaneidade e, evidentemente, que proliferou o uso de objetos. Então, a gente, uma das definições dessa sociedade do consumo é uma sociedade que vive a abundância dos objetos de consumo. Nunca, em nenhuma geração, por exemplo, um sujeito comum tinha 45 tipos de calças diferentes. Um homem médio é um episódio absolutamente excêntrico à história da humanidade, a quantidade de objetos que nós possuímos. Mas essa quantidade de objetos está relacionada também com o quanto de desperdício de materiais nós produzimos. Então, existem vários exemplos. Por exemplo, o deserto da Atacama tem verdadeiras montanhas de roupa. Por quê? Porque elas são descartadas, porque a relação com a roupa mercantilizou-se. Então, a gente vive uma geração que experiencia uma produção de objetos muito grandes, que é claro que tem um lado muito positivo, que nos conecta com os desejos de consumo, nos traz maior conforto, diminuiu o preço e deu acesso, lógico. Mas o outro lado é que a nossa relação com os objetos tornou-se muito perecível mesmo. A adoção de determinadas técnicas também mostra isso. A gente usa o plástico, por exemplo, para o uso único de um copo plástico, por exemplo, e evidentemente que isso gera um lixo
e que polui muito, e temos demonstrado que essa poluição e essa nossa ação diante do ecossistema tem aumentado o problema da crise ambiental. É um dos componentes dessa questão ambiental. Então, a moda tem, sim, uma grande participação, porque nos gera uma relação com o consumo, mas também é pela mesma relação com o consumo que o sujeito ativo, o cidadão ativo, ele pode também contribuir para a reflexão e para a transformação dessa situação. É preciso, sim, ter um certo ativismo para isso, né? Professora, o convite para participar do Que Passa, né, surgiu de uma conversa minha com você a respeito do Fashion Revolution, né? E eu queria que você explicasse para as pessoas como surgiu o Fashion Revolution, o que é o Fashion Revolution e qual a sua importância no momento atual que nós vivemos. O Fashion Revolution é um movimento internacional que surge como resposta ao desastre do Rana Plaza, que aconteceu no ano de 2013, e que colapsou uma construção onde tinha mais de 1.000 trabalhadoras da área têxtil e de moda internacional morreram nesse acidente. Esse colapso do Rana veio mostrar um cenário que, de fato, já se conhecia, não é? Que a indústria da moda, e principalmente as grandes marcas internacionais, faziam uso de um tipo de trabalho precário, e esse trabalho precário foi começando a partir da década de 70 e 80, passando a migrar para as periferias do mundo, por conta de buscar um preço mais baixo para o pagamento dessas trabalhadoras da indústria da moda. Então, veio dar visibilidade que essa percepção que a gente tem do consumo da moda, essa quantidade tão grande de acesso a materiais, a roupa, a acessórios, essa abundância feliz que vivíamos, né? Veio dar uma evidência e publicitar que, de fato, escondia uma indústria da moda muitas vezes baseada nessa exploração de mão de obra e uma relação entre a cadeia de moda em que, de fato, alguns critérios ecoambientais não estavam sendo atendidos, então começou a dar visibilidade. A partir de 2013, uma série de organismos internacionais, professores de design, professores de academia, movimentação, o setor da sociedade civil começam a se organizar para fazer perguntas sobre a indústria da moda, né? Quem faz minhas roupas? Qual é o preço médio da hora de trabalho dessas trabalhadoras, que não estão só no Extremo Oriente ou no Oriente distante da gente? Sabemos, por exemplo, na cidade de São Paulo, existe também o uso da mão de obra braçal, especialmente de bolivianos, na cidade de São Paulo, perto daquele polo da moda da 28 de março, né? Então, o movimento ele vem buscar novas práticas, vem exigir que as grandes marcas também respeitem o pequeno costureiro, o pequeno trabalhador, vem motivar ao consumidor a lembrar que a roupa mais sustentável é aquela que está no seu armário, em que a gente precisa desenvolver uma outra relação com as roupas e, por conseguinte, com os objetos também. Quer dizer, é uma face muito importante da nossa relação contemporânea, né? É provável que algumas condutas e perguntas feitas às marcas, a gente possa exigir que essa transformação na indústria da moda se faça. E tem se mostrado importante para movimentar essas forças. Esse debate é importante, não só porque a América Latina nós temos muitas técnicas têxteis que é preciso ser valorizadas e a gente precisa também respeitar a capacidade criativa dos povos latino-americanos. Então, provavelmente, é um caminho importante da gente fazer reflexão também sobre a América Latina, né? Pensar a América Latina de uma maneira total também é inserir esses debates sobre consumo. E eu meio que
tento promover essa relação dentro da UNILA. Professora, retomando o que a senhora falou sobre o deserto do Atacama, no Chile, a montanha de lixo, também tem em Gana, na África Ocidental, que são roupas importadas de países como a Ásia, a Europa, Estados Unidos. Como que a gente chegou a esse ponto? O que pode ser feito em relação a isso? Existe a reflexão do capitalismo hegemônico, ela é uma reflexão mais complexa daquilo que a gente poderia abarcar nesse debate aqui. Mas, evidentemente, quando aquele fenômeno que a gente chama de globalização, ele é um fenômeno complexo que pode ser analisado de várias maneiras. Uma relação, de fato, de exploração de mão de obra, mão de obra presente no hemisfério sul, entende? A diminuição de preço, a desterritorialização das grandes marcas e deslocamento da produção para camadas periféricas do mundo, onde se faça possível essa exploração, ou porque encontra espaços, às vezes, da relação de laboral mesmo, a desproteção de determinados públicos. Por que vai para a periferia? Tentar buscar leis e leis laborais, lei de produção do trabalho, que não são admissíveis em determinados lugares do mundo. A gente tem que lembrar isso. Então, nós chegamos a essa situação por causa da forma como pensamos a exploração dos recursos naturais em vários âmbitos. Então, a moda, ela é uma face de um problema maior, que é como nós temos lidado com a produção global, como a gente tem feito promessas sobre a contemporaneidade e, de fato, se faz necessária uma crítica ao capitalismo hegemônico, onde ele dilata essas fronteiras do consumo e da precarização do trabalho das pessoas, não necessariamente trazendo uma equiparação em justiça social, respeito a direitos de trabalho e também respeito à sustentabilidade, à autogestão dos povos, enfim. Então, esse problema é um problema que aconteceu com o processo de colonização. De fato, para alguns, globalização é um último passo de um processo anterior, que é o processo colonial, como é que a América Latina se montou, como é que a estrutura social e política da história latino-americana se montou, né? Então, a gente chega ao deserto do Atacama com essa grande proliferação de lixo, porque o processo de globalização ampliou de uma maneira irrestrita a produção material, como se realmente não houvesse amanhã, e como se realmente nós tivéssemos uma infinidade de planetas para colocar o resíduo que produzimos. Então, isso é um fenômeno bastante complexo. Por exemplo, existe um efeito que chama-se obsolescência planejada nos produtos. Os produtos são pensados para ter uma vida útil diminuída. Então, quando você pega um objeto de consumo, por exemplo, sabe-se, por exemplo, que as impressoras, elas têm uma codificação que ela tem uma limitação planejada, por exemplo, obsolescência planejada, da quantidade de cópias que uma impressora faz, pelo chip dela. O chip não ultrapassa, supomos assim, 7.000 cópias. O que é isso? Você pega a carcaça de plástico de uma impressora e N componentes, que pode durar 1000 anos, e você coloca no ecossistema como se isso fosse desaparecer. Por isso, para alguns autores dizem que lixo é um erro de design, e eu, de fato, sou daquelas que concordam. Porque como a gente tem vozes hoje como economia circular, quando você entende a economia circular, você diz assim, é uma grande obviedade, né? Se a gente usa os materiais, a gente precisa reutilizá-los. Por quê? A gente conseguiu, por tecnologia, chegar o plástico, a gente não precisa demonizar o plástico. É o plástico que faz a gente ter ampola para vacina, né? É o plástico que faz você poder, por exemplo, ter um paradigma de alimentação em que você sabe que aquele produto foi fechado, ensacado a vácuo. É evidente que a gente tem que entender o plástico e colocar o plástico no seu lugar. O outro lado é que quantas formas manifestas de produção, de design, não estão colocadas na mesa como alternativas, e a gente precisa investigar como são essas alternativas. A produção de moda globalizada, em que se vale de transporte
global dessa periferia do mundo, no Ocidente, no Oriente, para abastecer todos os mercados de consumo do mundo, ela precisa ser criticada, porque, de fato, a produção local, ela sempre se manifesta mais sustentável, porque independe da logística, e independe desse capital que pensa de maneira invisível e supostamente neutra sobre as nossas vidas e sobre o planeta, como é que viveremos. Então, de fato, a gente precisa entender que chegamos a um momento de grande ruptura e que a gente precisa pensar como essa produção dos objetos se organiza de uma maneira que interaja com mais sustentabilidade ambiental, mais justiça social também, e ser razoável em termos de metodologia de design, né? Você usar o plástico onde o plástico é requerido. E produtos que vão ser de utilização muito breve, é preciso ter alternativas tecnológicas, né? Muitas vezes a gente só importa as soluções. A América Latina não precisa depender da mímese, da cópia ou da transferência tecnológica. A gente precisa ter tecnologias aqui, pensando aqui, entende? Essa moda, em vez de vir de Bangladesh, por que ela não está na tríplice fronteira, né? Então, é preciso colocar os mercados de consumo também para funcionar. Esse chamado do Fashion Revolution é um chamado complexo, é um chamado geracional, civilizacional, não é? Que futuro nós queremos? Que futuro nós vamos deixar para as novas gerações? Então, nós chegamos a esse ponto porque também começamos a desenvolver uma relação com os objetos muito breve, muito breve. Então, hoje em dia, a gente já vê pessoas que vão para o supermercado com ecobags, que tem aquele cuidado de não estar usando demasiado sacos plásticos, entende? A cidade de Foz do Iguaçu tem a coleta seletiva, é compromisso todo mundo fazer uma coleta seletiva. Vamos realçar que está amparado numa relação com muitos coletivos que tratam esse lixo doméstico. Então, a gente precisa conduzir o problema para uma transformação mesmo. Não há muito o que fazer. E é preciso uma transformação rápida. O deserto da cama se produz porque a gente acha muito fácil comprar muita roupa, gasta-se muito para comprar objetos que depois não dão essa felicidade toda que ele promete, né? Mercadoria, né, está só no consumo, não é só por aí, é preciso aprender técnicas também. Professora, trazendo aqui para a nossa região da Tríplice Fronteira, eu queria saber como que o descaminho impacta na moda nacional. E muito obrigada pela oportunidade de falar do Descaminho, porque explica um pouco qual é o nome do projeto. É 10 Caminhos, que é justamente pensar a situação da Tríplice Fronteira, identificar que existe uma vulnerabilidade social e econômica ao descaminho. Parece muito trivial a evasão de recursos, né? Quer dizer, o que é descaminho? É importar, se estamos falando na moda, mas importar produtos sem pagar o tributo. Por que ele é apreendido? Precisa explicar por que o produto é apreendido. Ele é apreendido porque ele oferece concorrência desleal à produção local. Você não tem como ter uma fábrica de sapato para concorrer com sapato de R$35, que ele não paga nem a matéria-prima. Por que aqui a gente tem proteções laborais, por exemplo, indústrias locais no Rio Grande do Sul, até a indústria da moda aqui próximo, em Cianorte, por exemplo, aquela produção ela precisa ser protegida. Então, esse produto precisa ser apreendido, né? Por quê? Para oferecer concorrência desleal. Na Tríplice Fronteira, a gente entende isso como uma coisa muito, muito normal. O produto esse produto dessa moda produzida em grande escala, com preço muito baixo, muitas vezes entra por fronteiras como Foz do Iguaçu. Ele muitas vezes entra por aqui. Aquele comércio aqui na Tríplice Fronteira está muito, muito, muito pensando essa passagem, né? Essa passagem da mercadoria.
a percepção que eu tenho, que o projeto tem trazido como pauta, é de que a criatividade, quando ela está incrustada no território, aqui, especialmente na Tríplice Fronteira, entre indústrias criativas e várias formas de manifestar um espaço para a produção de design, de ateliês de costura, de uma série de formas de você manter essa produção aqui, a gente tem uma particularidade muito interessante, porque a gente tem o mercado de consumo que vem até a Tríplice Fronteira, né? Esse mercado internacional do turismo internacional e também esse grande volume de pessoas que vêm buscar uma oportunidade de vender essa mercadoria em quase todo o Brasil. Então, a Tríplice Fronteira ela tem o problema e a resposta, na verdade. A gente tem o problema e a resposta. É muito de política pública, é muito de tentar fazer com que a gente possa ter ateliês coletivos, arquitetos, multiplicar a relação da cidade com essa indústria criativa, que é uma indústria muito potente, né? É uma indústria com a grande vantagem da indústria criativa. Você transforma, você tem um plus-valor, né? Você multiplica o valor de um produto, às vezes com apenas a justificativa de uma ideia, né? Por meio de técnicas, por meio de coleções de design. Então, a gente tem um ambiente propício. Eu acredito que talvez seja o papel da UNILA, que eu coloco como papel da UNILA, olhar por esses olhos para essa região da Tríplice Fronteira, né? Fazer uma reflexão, né? E se fôssemos uma fronteira de design, né? Se fôssemos um lugar onde essa indústria criativa se manifesta, eu acho que nós temos condições materiais de que isso se organize na Tríplice Fronteira, e todas as vezes que a gente lança o debate na universidade e nas instituições na Tríplice Fronteira, a gente está promovendo essa ideia de que essa ideia acaba sendo incorporada dentro das soluções que a gente pode ter para a Tríplice Fronteira, né? A gente tem o mercado de consumo e é preciso encontrar a produção no mesmo lugar. Então, é isso mais ou menos o debate que se fornece, né? A indústria criativa, ela pode ser uma resposta para multiplicar a renda, associada também ao mercado do turismo, associada também como se fosse conectar questões aqui na fronteira. Eu acredito que a criatividade tem essa função. Provavelmente, a gente possa desenvolver nos próximos anos, né? Esperamos essa multiplicação dessa percepção de que aqui é lugar propício para ter uma forte indústria criativa, para vários âmbitos, né? Para atendimento de vários setores. Indústria criativa é o turismo, é design, é gastronomia, organizar pessoas que produzem através do incremento da produção, com a produção de ideias, né? De coleções de design, enfim. Eu acho que eu estou meio desviando, já estou meio... Professora, eu tenho ouvido bastante o termo upcycling. Eu queria saber o que significa esse conceito e como que ele é aplicado na moda. O conceito de upcycling é uma crítica do design, né? O design, eu fiz desenho industrial, então a gente aprendia o design como se a nossa produção de objetos e de soluções do mobiliário, soluções de roupa, soluções de acessórios, soluções de edificação, projetos de interiores, ele tivesse meio que desconectado de perguntas sobre qual é a matéria-prima que eu uso, de onde vem, que impacto ela tem e o que acontece depois. Então, eu não fazia muito essa pergunta. E em determinado momento, mais ou menos na década de 90, o design, através de vozes como Gibbon Sipe, mais recente o Arthur Escobar, uma série o Thomas Maldonado e o P&D Design, por exemplo, que é um projeto, uma agenda de pesquisa de design aqui do Brasil, começaram a fazer a pergunta sobre o ciclo de vida dos produtos. E aquela percepção de que o ciclo de produto não se encerra
no primeiro uso. Então, upcycling é você saltar essa ideia de que os produtos existem um ciclo de vida em que você coloca ele à venda, há um período de consumo e ele depois é o período de descarte. Essa é a ideia de que os produtos têm um descarte. Então, o upcycling está conectado à ideia da indústria circular, de que, de fato, não existe essa relação de descarte, de fim de vida das matérias-primas. As matérias-primas, elas necessariamente entram no outro ciclo. Então, upcycling é uma tradução do inglês, é saltar o ciclo, basicamente. Então, você não pensar as matérias-primas e os produtos como um ciclo e necessariamente pensar como é que aquela produção, aquele retalho, às vezes, a produção de uma fábrica deixa retalhos ou a produção do consumo das cidades cria uma quantidade muito grande de descarte, material descartado, e que a gente passa a encorar aqueles materiais como nova matéria-prima. Então, o upcycling é o ciclo sucessivo de utilização das matérias-primas. Assim, o universo das ideias, assim, no estreito limite da ideia, é dizer assim, se um plástico dura 450 anos, ele vai estar continuamente andando e sendo reciclado. Isso aí é um universo de ideias. Um dia chegaremos lá. A gente pode, provavelmente, ter respostas tecnológicas já para isso. O que a gente precisa é ter uma condução de que essas ideias passem a ser razoáveis. Por exemplo, técnicas para a produção de reciclagem de plástico de vidro e de PETs, por exemplo, a gente já conhece. Reciclagem e upcycling e repurposing, reutilizar, tem várias denominações de como é que a gente pode pensar essa materialidade em seu ciclo total, ou superando a ideia de que as matérias-primas elas têm um ciclo de vida. Porque não tem, elas podem ser e devem ser utilizadas sempre. Provavelmente isso vai se tornar mais cotidiano. Eu queria aproveitar essa sua fala e queria te perguntar assim, como que eu consigo fomentar a consciência ecológica, né? A gente vai reaproveitar os resíduos têxteis, vamos criar um novo produto, só que isso não pode se tornar uma justificativa para eu consumir mais produtos. Tornar isso uma forma sustentável, a reciclagem dos materiais de forma sustentável. Eu não sei se eu consegui ser claro. Não, a gente tem algumas respostas. A gente tem percebido que nós também vivemos uma contemporaneidade que a gente tem muito acesso à informação. Uhum. Nunca houve tanto acesso ao Google. Se você fizer assim, como é que eu faço uma gaiola para galinhas? Se você perguntar isso no Google, você vai encontrar um vídeo de alguém que faz uma gaiola para galinha. Se você quiser aprender a cardar, a tecer, você vai encontrar essa informação. Então, a primeira resposta é uma resposta geracional. O impacto da crise ambiental sobre a nossa geração poderá ser mais intenso porque nós não sabemos técnicas e se a rede de logística da roupa ou dos alimentos, por qualquer motivo, porque o motivo central é a crise ambiental. Me lembra muito esse recente vídeo, Don't Look... como é que chama? Não olhe para cima. Não olhe para cima. Não é? Don't Look Up. Don't Look Up. Porque, para muitos de nós, a sirene já tocou. O relatório do clima, ele já demonstra que essas redes logísticas, dessa quantidade de acesso a produtos, e você pega um aplicativo e pede uma roupa, em 15 dias a roupa chega na sua casa, você não sabe nem quanto foi pago, nem quanto produziu, isso provavelmente a gente não vai viver mais. Então, a primeira coisa é aprender técnicas, a gente precisa aprender técnicas, entende? Eu me lembro que antes da pandemia, no Netflix tinha um programa que achava até engraçado, pessoas que estavam aprendendo técnicas porque diziam, vai acontecer alguma crise global, e que eles faziam brincadeira que eles eram sobreviventes. E aí o Netflix achava muito engraçado, como se as pessoas estivessem histéricas. Isso eu me lembro deste programa antes de 2019. Aí chega a pandemia e você diz, olha,
eles nem estavam tão errados assim, né? Eles não estavam, as redes logísticas não pararam por força, porque tem vantagens do capital, entende? No dia que não tiver vantagem, você não tem roupa para usar. Como é que você vai consertar o que precisa? Como é que a gente vai ter acesso às coisas? É aprender a fazer. Técnica é muito particular, porque ela só se mantém com as pessoas. Ainda que a gente tenha o Google com ensino de técnicas, alguém tem que estar mostrando. Gente, olha só, para você fazer um têxtil, para você fazer um tecido, uma trama de tecido, você faz assim, precisa alguém saber. E é preciso que possamos saber também. Um outro caminho é aquilo que um pouco do Fashion Revolution propõe, que eu acho muito interessante, que é uma militância nas redes sociais. Na semana que foi do dia 24 ao dia 29, chamavam a população a tirar uma foto da sua etiqueta, da roupa que você está usando, e mandar uma pergunta para o Instagram da marca, perguntando: quem faz minhas roupas? Aonde é feita minha roupa? Qual é a cor de quem faz minha roupa? Quanto é que vocês estão pagando? Então, é uma maneira, engajar-se ou pela técnica, e técnica é também reciclar a roupa, entende? Existem mercados de troca. Roupa de criança, por exemplo, muda muito. Troque. Existem países que fazem mercados de troca, é muito comum. A gente tem uma visão muito pejorativa ainda para roupa usada ou brechós. Você pode pegar uma roupa usada com o uso de técnicas, aprendendo técnicas, dá para reciclar e dar mais vida para esse produto. Então, ativamente, as populações são chamadas a fazerem a sua parte. A sua parte é saber reciclar o que você usa. Se não dá para usar, encontre quem possa usar, encontrar mercados de troca e botar a pergunta. E é preciso consumir também das pessoas que produzem localmente. Então, às vezes a gente diz assim: o que eu posso fazer? Compra de marca local. Tente, dentro do possível, comprar marca local. Muitas vezes, tem pessoas que não podem optar pelo preço. Por exemplo, quem mãe de filho pequeno especialmente, às vezes tem que comprar um preço mais barato mesmo. Quem pode um pouco mais, vá na costureira, compre no mercado local, tente aprender as técnicas e faça perguntas sobre a roupa que a gente usa. É muito importante, porque quando as marcas têm a percepção de que você está olhando e que ele percebe que existe um público que não está pagando pela opressão e pela precarização do trabalho dos outros, que você realmente compra localmente, isso mostra muito poder. E essa é a sociedade civil organizada, entende? Uma pessoa tem um impacto muito pequeno. Uma cidade que faz coleta seletiva, ela tem um impacto muito grande. Uma região em que as pessoas não consomem o produto falsificado ou produto de descaminho, é muito importante. Quem pode não comprar de descaminho, é importante que o faça. Quem pode costurar a sua própria roupa, é importante que o faça. Inclusive, eu gostaria de realçar a importância das técnicas. Se a gente não tem ninguém que costura, daqui a alguns anos a gente não encontra lojas que vendem tecido a metro. A gente não encontra onde tem aviamento. Entende? Então, as redes logísticas, a gente tem um conhecimento profundo das redes do capital. A gente, para conhecer não é nem para abraçar com a luta, você precisa compreendê-la completamente. Se não existe ninguém que compre agulhas, um dia não tem agulha para vender. Se ninguém compra tesoura, chega um dia que não tem tesoura para vender. A gente não pode viver, a gente já viveu muitos anos, achando que os produtos, eu tenho uma sensação de que os produtos surgem nas prateleiras misteriosamente, nem se discutiu o impacto da produção. Então, isso já é parte cotidiana, da nossa conduta cotidiana. A gente precisa perguntar, especialmente das marcas. Vai comprar um liquidificador, não compre aquele que você sabe, evidentemente, que aquilo vai quebrar em meses.
só porque dá uma vantagem de 20, promova o debate. A gente precisa de liquidificadores que demorem 10 anos para quebrar. Entende? A gente precisa aumentar o nível de exigências, a gente precisa aprender técnica, a gente precisa ativamente utilizar o Instagram para denunciar preço muito baixo de moda. A gente precisa perguntar para as marcas quem é que está fazendo e quanto é que estão pagando, porque vocês imaginem um post no Instagram perguntando quanto é que você pagou pela produção dessa camisa. Você mostra a etiqueta e mostra a camisa. Você pergunta diretamente para a marca. Você isoladamente não é problema. 1000 pessoas fazendo a mesma pergunta, eles vão começar a pensar, né? Eu acredito que possa ser por aí o caminho. E aprender técnicas, comprar dos designers da cidade. Existem feiras e mercados de pessoas que produzem local, entende? Um dos compromissos do projeto é de que a gente tenha mais feiras e mercados de design em Foz do Iguaçu e na Tríplice Fronteira. A gente precisa promover as pessoas, né? Às vezes uma pessoa faz um brinco de origami, né? Diz, por que eu vou comprar um brinco de origami se eu posso fazer um brinco de origami? Claro que você pode fazer de origami. Mas, às vezes, quando você compra o brinco de origami por R$25 para uma pessoa da sua cidade, você está mantendo um artesão com o domínio da técnica na sua cidade. Entende? Então, a gente tem um compromisso. Como é que as técnicas deixam de existir? Quando ninguém mais as faz. Né? A gente sabe, por exemplo, um mestre de artesanato, um mestre de couro, aquele couro em retalho, aquele tipo de couro que é muito comum de arte de couro paraguaia, por exemplo. Se ninguém compra, aquilo um dia não tem mais, entende? Então, tem que estar com olhos atentos nessa questão. A gente não pode entender o fenômeno da abundância dos objetos como se só... Olha que legal que eu posso ter tantas opções. Está tão acessível a tantas opções. Precisa ter uma crítica sobre essas opções. E conduzir uma reflexão que leve a um uso mais consciente dos recursos. Professora, se a senhora falou sobre a estratégia do Instagram, a senhora já utilizou, conhece alguém que utilizou e teve alguma resposta das marcas? O Fashion Revolution já começou isso há alguns anos. E já tem muito... As marcas responderam. Sim. E é do mundo todo, né? Nos Estados Unidos é bem frequente, na Europa também se faz muito questionamento. As marcas tendem a responder. Tem marcas, por exemplo, a pressão para que tenha uma representatividade de corpos, por exemplo, a gordofobia, já foi denunciada também. Todo ano o Fashion Revolution põe uma pauta. Esse ano é a pergunta qual é a cor das pessoas que fazem a minha roupa. Porque, de fato, existem números que são contundentes, né? Quando você vê quem é a pessoa que está sendo explorada pela essa cadeia da moda, é uma mulher, muitas vezes, uma mulher de cor, né? Ou indiana, ou bangladesh, ou latino-americana, ou africana, e tem muitas vezes. Ou então, as condições de trabalho são muito ruins, que é como o Rana Plaza mostrava, né? O Rana Plaza condições insalubres de trabalho. Então, essa condução de ideias tem trazido a essa reflexão, e eu acho que é meio que importante essa percepção. As marcas sim respondem, e a gente já vê algumas marcas que começaram a ter tamanhos maiores. Uns 2 anos atrás, o Fashion Revolution perguntava por que o plus size é uma exceção absoluta. O gordo não escolhe roupa, é a roupa que escolhe a pessoa. Entende? Porque você rigorosamente tem que entrar numa loja e comprar o que tem, o que você entra. Entende? Foi uma pauta de anos atrás, que diz assim, gente, vamos aumentar. Algumas marcas tinham uma modelagem, sabe, por exemplo, o tamanho M e o tamanho L, muito pequena, sim. E algumas marcas
com tamanhos, uma mulher adulta vestindo 36, como alguns anos atrás foi uma crítica à Zara, né? Como é que uma mulher adulta veste 36? Entende? Que sacrifícios uma mulher adulta, depois de filhos, vamos imaginar, tem que fazer para estabelecer esse padrão de magro. Então, hoje em dia, e de fato temos respostas. Por exemplo, hoje em dia a gente já vê, nas campanhas de moda e publicidade, a gente já vê uma diferença de corpos. A gente já vê, por exemplo, mais a presença do mercado para modelos negros e negras. A gente já começa a perceber que se fez uma pressão para essa representatividade nos corpos da moda. Algumas marcas internacionais, daquele prêt-à-porter mais conhecido, já tem modificado algumas padronagens para atender uma diversidade de corporidade maior. Existem vozes, como exemplo, teve um tempo atrás que se fazia a pressão sobre uma moda mais confortável para as mulheres. A gente já tem respostas, por exemplo, a moda neutra, em que homens e mulheres podem se encontrar no uso de roupa super mais confortável. E a gente tem resposta também que as pessoas, você veja, hoje em dia, ninguém mais está usando aquele salto apertado, agulha, para dizer, olha, eu sou uma mulher de trabalho respeitável. Não está mais colocando isso, de ter que estar apertado no trabalho. Hoje já tem mais o uso de tênis, uma moda mais confortável. Isso é um tipo de resposta, sim. É um tipo de resposta. Acho que sim. E se movimenta muito. A manifestação do consumidor modifica muito rápido. E tem uma questão, a moda é uma indústria realmente muito rápida. Então, se é mostrada uma situação, especialmente a visibilidade que se tem nas redes sociais, de fato, sim. De fato, sim. Alimentar também as redes sociais de adquirir em mercados locais, por exemplo. Todo o país, a gente está cheio de designers, costureiros e clubes de costura, clubes de artesanato que produzem coisas localmente. Então, a gente precisa comprar também. Então, aqui, às vezes, na fronteira, voltando, as pessoas dizem assim, não, que o turista que compra o artesanato. Gente, o mercado local precisa comprar também, entende? Precisa comprar também. Não é o compromisso do turista, porque o turista, ele quer aquela coisa miniaturizada, ele quer o chaveirinho, ele quer um negócio pequeno, ele quer uma coisa simbólica. O que mantém é mesmo a gente poder satisfazer também essa importância e esse requisito de ter um consumo que gire. E podemos ter, sim. Não é necessariamente mais caro. São roupas mais duradouras. Entende? É preciso pensar isso também, né? Padronagens mais clássicas, roupas que possam acompanhar a sua vida. Diminuir a quantidade, né? Tem ondas como o minimalismo também, foi pressão das redes. O minimalismo, né? Tem o Fashion Revolution, eu queria chamar a atenção das pessoas, fashionrevolution.org. Tem muita notícia e muita documentação sobre isso. Existem, por exemplo, números de pesquisa que diz que a gente usa 10% das roupas que tem no armário. As outras, ou você troca, ou você reutiliza para determinados fins. Alguma coisa está acontecendo aí, entende? Se esse material circula, você também alimenta o mercado de pessoas que possam produzir essa transformação. Então foi daí que saiu o guarda-roupa cápsula de ter 5 peças de 5 calças, 5 camisas, 2 sapatos, e você tem várias versões. Exatamente. Existe. Essa reflexão do consumo, cada um de nós tem uma função muito importante, exatamente naquilo que você é. Então, se você tem condição de ter guarda-roupa cápsula, é importante esse ativismo, né? E às vezes até falar, você tem poucas peças, não é isso, ativamente
mostrar que isso é uma condução Não é só de buscar uma praticidade. verdade, né? Não é só praticidade, é uma condução de uma verdade ecológica, né? A roupa de melhor qualidade é uma roupa que é mais duradoura, ela se mantém melhor. Os tecidos, imagine, a gente tem tecidos como seda, tem tipos de seda, tipos de tafetá, que às vezes você não encontra mais em lojas de tecido da sua cidade. Então, se eles começarem a pararem de produzir e ficar dependendo só do preço da grande marca, se você pegar uma grande marca dessas modinhas bem barata, você vê que os tecidos são muito ruins, entende? E existe uma perda tecnológica. Nós estamos produzindo um atraso tecnológico, entende? É preciso ter melhorias tecnológicas, não só justificadas pela diminuição do preço de custo, Professora, justificado por outras coisas, né? aproveitando essa sua fala, eu achei que é interessante a gente conversar, porque o mercado, o capital, ele assume tudo, ele compra tudo, e a gente está falando do que eu posso fazer, eu como consumidor, eu pessoa posso fazer. Mas assim, o que os grandes varejistas de moda têm feito em relação a isso, em relação à sustentabilidade do mercado? Porque a gente vê que os grandes varejistas, eles estão aí. Toda semana você vai numa grande loja de roupas e toda semana tem uma coleção nova. Eles estão incentivando esse consumo e é o que você falou, a qualidade não é... A gente pega um vestido, minha avó tem vestidos de 40 anos, minhas camisetas não duram 2. Entendeu? Eu queria entender como que os grandes varejistas estão trabalhando essa situação. O Brasil e a América Latina, os grandes varejistas, eles sentem o peso eu acredito, né? E tem demonstrado que algum material que a gente vê sobre mudança climática, não só dentro da plataforma do Fashion Revolution, mas no campo de estudo dessa problemática da crise ambiental, tem mostrado que eles têm mudado a condução. A primeira pauta já foi absorvida, que era a pauta da representatividade. A gente já vê, por exemplo, as grandes marcas no Brasil, a gente já vê seções de plus size. Então, existem modificações nessa pauta de inclusão. A gente já vê a presença. Porque quando eu falo da crítica a todo o problema da moda, não é só porque ela é insustentável, é porque ela é insustentável, injusta, preconceituosa e misógina, na verdade é essa. É uma cadeia de coisas. Então, uma primeira parte do problema a gente já começa a ver, da visibilidade, a questão racial, a questão da representatividade. Sim, é preciso que as crianças se vejam espelhadas nos exemplos de bem vestir, né? Dos exemplos de consumo, é preciso, né? Então, há uma modificação nesses parâmetros. Sob o ponto de vista de como é que elas se tornam mais sustentáveis, por exemplo, o projeto 10 Caminhos, no ano de 2017, fez parte de uma competição de design promovida pelo Instituto CIA e o Social Good Brasil, em 2017, que trazia uma pergunta sobre o lado da cadeia da moda. Então, por exemplo, que isso foi o caso do Instituto CIA. Então, os grandes institutos e as grandes marcas no Brasil de moda, H&M, a Renner, Riachuelo, Instituto CIA, já têm mostrado que eles começam a promover uma série de ações, às vezes programas, como esse programa Lab da Cadeia da Moda, que traz reflexões sobre isso e promovem startups e promovem mudanças no mercado da moda. Esse tipo de promoção, de fato, promove alguma modificação focada, né, setorizada, pode-se fazer a crítica que modifica pouca coisa diante do volume da produção e que acaba deixando de ter uma mudança efetiva no paradigma de produção. A gente pode entender que, de fato, eles tentam fazer uma pequena parte de uma transformação que poderia ser maior, mas, de qualquer forma, já é alguma coisa. Quando promove, por exemplo, o mercado de uso dos retalhos da indústria da moda. A maioria das marcas, hoje em dia, já não
descarta aqueles pedacinhos de tecido e tem começado a promover mudanças tecnológicas, às vezes no corte e no aproveitamento dos tecidos, de modo a diminuir o retalho produzido. E quando produz o retalho, tenta orientar esse retalho já para uma reciclagem, a reutilização ou diferentes formas de tratar essa problemática. Então, a maioria das grandes marcas, nos últimos 5 anos, começa a demonstrar e publicitar essa promoção. Existem também algumas outras formas de trabalhar com isso, que é premiar jovens designers, coletar mão de obra em cursos de design de arquitetura e de artes visuais que promovam essa diversidade. Então, eu acredito que sim, essa pressão é um pouco parecida às respostas, né? Essa pressão, ela tem se mostrado efetiva. Sim. É preciso mais ambição. Né? Eu concordo, mas ao mesmo tempo eu faço uma crítica e eu queria saber a sua opinião sobre isso. Porque, assim, estatisticamente, a indústria da moda é uma das indústrias que mais explora os trabalhadores. Inclusive, a gente tem o caso daquela marca que estava com trabalhadores em situações análogas à escravidão. Na região do Brás, onde a maioria das marcas de varejo no Brasil produzem as roupas, a gente tem condições de trabalho análogo à escravidão, inclusive trazendo bolivianos, povos latino-americanos para cá. E, assim, todas essas ações dos grandes varejistas me parecem meio que uma forma de limpar a consciência Sim. do empresariado, fazendo algumas ações pontuais, enquanto eles são grandes causadores de um problema que é muito maior, de exploração de mão de obra, de exploração da mulher, de tudo isso. Sim, é verdade, é verdade. É um pouco para desviar dos problemas maiores que poderiam ser, às vezes, gestados de outra maneira, com a condução mais incisiva do paradigma. Às vezes se fala, olha para mim, sou sustentável, e tem ações que não são efetivamente feitas. Por exemplo, todo jeans que é muito lavado, e às vezes jeans caríssimo, que se promove muito a lavagem do jeans, utiliza uma quantidade de água sem precedentes. Então, você dizer, olha só como nós somos sustentáveis, porque a qualidade do nosso jeans, que vem do índico XPTO, às vezes você tem que fazer a pergunta, mas quantos litros de água nessa calça jeans, né? Então, às vezes, você está promovendo, muitas marcas promovem essas premiações para designers e artistas plásticos para promover coisas e deixam de estar olhando a utilização de água, que às vezes, muitas vezes, o problema está aí, né? Porque a água talvez é a coisa mais cara. Provavelmente no futuro a gente vai ter uma forma de precificação dos produtos que interajam aquilo que algumas vozes dizem que é a verdadeira precificação, o custo real das coisas. A gente, talvez, essa condução que parece ser expressa, né, que as coisas não são ainda suficientes, elas provavelmente interagir com esse problema é só com visibilidade. É quando o custo real da roupa ou das coisas for visível para o consumidor na hora que ele vai tomar a sua decisão de compra, certo? Ou de reciclagem ou de reutilização. A gente ter a ideia do custo real das matérias-primas, qual é o impacto da logística, qual é o impacto do uso de água, qual é a distância dessa cadeia da moda. Às vezes não se justifica uma cadeia logística que se utilize de quilômetros percorridos. E a gente sabe, no Brasil, isso é basicamente por caminhões e automóveis, né? Então, às vezes, esse custo precisa ser mais visível. Eu acredito que essa resposta é mesmo só pressão mesmo. É só fazer a pressão mesmo por novas conduções. Eu não quis passar uma ideia de um otimismo
inverossímil, né? Eu valorizo algumas ações, mas é lógico que a gente ainda tem a crítica de que uma parte importante a indústria brasileira ela é muito baseada em subsídios, né? Subsídios, sonegação e questões que fazem com que o produto final a gente não saiba exatamente quanto de subsídio econômico às vezes tem, porque toda a Zona Franca ela é subsidiada. Esse custo do subsídio, quer dizer, a isenção fiscal, quando o país deixa de receber tributo, seja por caminho, por sonegação ou por isenção fiscal, isso é o tributo que deixa de circular, a gente não, isso tudo fica em visibilidade, sabe? Eu sempre acho que a condução da solução das coisas é dando visibilidade a elas. E aí talvez pareça demasiado otimista, mas é porque eu acredito, de fato, que a participação do público, eu acredito muito em economia solidária e em design participativo, em que o consumidor, ele não é só aquela ponta, como se ele fosse só receber o resultado final, ele conduz toda a ação. Isso só pode ser possível quando as pessoas incorporam esta questão. E, às vezes, em vez de estar falando frivolidade sobre, olha, fulano usou um sapato de 12 mil reais. Olha que lindo, tiraram uma foto de um paparazzo, ela está usando roupa de 20 reais. Em vez de achar engraçado uma piada como essa, se perguntar, mas por que alguém vai comprar um sapato por 12 mil reais? Entende? Para 12 mil reais teria que ser um artesão requintado, não uma coisa produzida em escala industrial, só porque tem um tag de uma marca. Entende? Então, talvez, eu acredito muito na clareza e nas perguntas certas. Por isso que eu também sou uma otimista. Eu acho que a insistência do consumidor na hora assumir ser minimalista, entende? Assumir que é parte de um tipo de mercado de consumo. Seja lá qual for a especialização, você pode resolver que você vai comprar camisas de roqueiros e quer só camisa de roqueiro e tal, e você vê quem faz, como faz, com que qualidade faz e como é que você pode participar da indústria de maneira mais ativa. Eu acredito, sim. Sou otimista nesse caso. Será que foi bem, gente? Foi. É porque realmente eu acredito na visibilidade. Eu acho que no futuro a marca, em vez do tag dizendo Ana Hickman adorou, a gente vai escutar assim, o tag que diz, ó, essa calça gastou 20 litros para essa lavagem. Se você pegar ela mais escura, sem a lavagem, que é a original, você só tirou 20 litros. Você quer ainda aquela com a lavagem? Professor, a gente precisa educar, então, o consumidor, além de cobrar as marcas, né? Para pedir isso. Deixar de comprar uma marca para essa questão. Eu diria assim, primeiro, exigir os direitos que... A gente tem que fazer um pacto, a gente realmente precisa fazer um pacto de contemporaneidade de civilização. Primeiro, um país democrático, todos estão incluídos. Então, você não precisa ser gordo para achar estranho que uma marca coloque um tamanho que chama G ou que chama L e ele é diminuto. Não precisa ser alguém que fica excluído daquela modinha, né? Até uns anos atrás, a gente não via gordinha de short. Todas as vezes que eu vejo uma gordinha de short, eu fico feliz. Eu digo, olha, isso não deixa de ser uma modificação sensível para as coisas. Eu acho assim, a transformação social, ela nem não pode ser uma utopia de que você queira uma coisa muito distante, um paraíso feliz, que ele está distante, e ele também não pode ser uma perspectiva individualista, como se a gente não tivesse interferência nenhuma e não tivesse peso social nenhum nas decisões que a gente toma. A gente tem que ter o meio do caminho, entende? Olhar
proximamente o que você pode fazer e olhar à distância o que as grandes questões precisam ser discutidas. A gente precisa ter políticas públicas e regulamentações para toda a indústria da moda, entende? Por exemplo, você citou a história de uma marca, uma grande marca que que demonstrou-se usar trabalho precário, mão de obra precária. As políticas, o Estado de um paradigma republicano e de democracia que a gente precisa exigir, esse tipo de marca sai totalmente a partir de uma denúncia no Ministério Público, e aí exige-se a cada ator institucional desenvolver e dar liberdade para que eles possam desenvolver seu trabalho. De um lado, as políticas públicas e o Ministério Público têm que ir às últimas consequências e realmente, se a sacoleira que entra com a sacola de descaminho é apreendido, e esta pessoa às vezes botou todas as economias, é apreendida a sacola dessa senhora na fronteira, porque ela vai oferecer concorrência desleal ao mercado nacional, uma marca como essa está oferecendo concorrência desleal também. Porque quando você está dando, está precificando o trabalho da pessoa de uma maneira muito baixa, está oferecendo concorrência desleal para aquela empresa ou para aquela pessoa, e às vezes e a gente tem que valorizar MEI, né? A gente tem um paradigma de trabalho interessante, né? O MEI, você pode comprar a sua roupa a alguém que faça, isso é muito importante, né? Então, essa grande marca, quando ela oferece concorrência desleal àquela marca pequena, aquela pequena confecção, deveria ter uma imposição de força proporcional. Acho que agora eu confundi um pouco a todos. Não, é que o papo tá bom, o papo tá fluindo, mas infelizmente o nosso tempo está acabando, professora. Eu fico muito feliz. Eu espero mais do que ter dado respostas definitivas sobre a questão, eu espero ter dado motivação para que quem nos escuta se sinta motivado a buscar mais informação sobre tudo aquilo que consome. Tudo aquilo que consome. Não interessa o que foi. A PET, por que quem faz a PET não se responsabiliza pelo volume de plástico que gera? Se colocar perguntas. E todos nós, como cidadãos, podemos e devemos movimentar o Estado para dar respostas ao tempo que vivemos. Toda vez que você vê que um determinado paradigma precisa ser superado, a gente pede a participação cidadã demonstrando isso e fazendo sempre muitas perguntas. Por que nós precisamos de tanto trabalhamos tanto para... Tem aquele dito popular, né? Trabalhamos tanto para comprar objetos que não nos dão satisfação nenhuma e que no minuto seguinte alguém diz, olha, isso já é obsoleto, você não precisa mais disso, você precisa desse outro tipo de coisa. E às vezes somos conduzidos e precisa ter uma crítica a isso, sabe? Por exemplo, comprar numa feira de agroecologia é muito mais do que você só trazer produtos saudáveis para casa. É um ato político. Você mantém aquelas pessoas, aquelas técnicas. Enquanto a transformação geral não chega, é preciso que essas pessoas estejam conseguindo sobreviver com esse tipo de mercado, esse tipo de produção. Comprem do mercado local, comprem da costureira local, né? Comprem artesanato da sua própria cidade e produzam upcycle das roupas que usam, entende? Professora, muito obrigada pela sua participação. Espero a todos que tenha sido prazerosa a conversa. Foi ótima. Interessante a conversa. Que eu consiga ter provocado mais perguntas ainda, suscitado mais perguntas em cada um. E para você que está assistindo a gente, não se esqueça de se inscrever no canal da Unila para assistir os próximos episódios. Até mais.